Queria falar então desses 3 pontos, 3 verdades a respeito do Natal que o mundo, talvez o mundo não saiba, ou que o mundo não menciona e que é importante que nós saibamos. Você sabe, nós somos o povo da verdade, né? O povo da palavra de Deus. Então eu queria falar desses 3 aspectos que, apesar do mundo celebrar Cristo e cada vez menos Cristo é lembrado no Natal, né? Meu filho nós estávamos indo para a reunião da célula, estávamos indo para a ceia de Natal na célula ontem, e ele estava falando que estavam ensinando a respeito de uma religião da Índia, né? Como que eles comemoram, não é Natal, é um outro nome, né? E falando das velas e tudo. E aí minha esposa ficou brava, né? Falou, mas vem cá, eles ensinaram de mais alguma, ensinaram de tal outra. E ensinaram sobre Jesus. Não, Jesus todo mundo já sabe, esse não precisa ensinar. E cada vez mais é falado de outras coisas, né? A gente vê cada vez mais o Natal de Jesus sendo escondido, né? Hoje, no Natal, você não vê nem mais Papai Noel. Hoje é o Grinch, né? Aquele verdinho, né? De Grinch. Então, assim, cada vez mais o sentido verdadeiro do Natal vem sendo esquecido. Mas é importante que nós sejamos o povo que lembra as pessoas da verdade, né? Não desvirtuemos. E eu não estou falando do Natal comercial, e eu procuro, pelo menos para o meu filho, explicar isso. Falo, olha, uma coisa é a lenda, uma coisa é a história, é o Papai Noel, são as brincadeiras, mas eu quero dizer que nesse mesmo dia, Jesus nasceu. Né? Então hoje eu quero falar sobre... só uma coisa. Foi uma coincidência, Natal e Jesus, mas uma coisa não tem nada a ver com outra. Porque cada vez mais esse Natal comercial não tem nada a ver com Jesus. Mas eu queria falar sobre esses 3 pontos. Então o primeiro deles, irmãos, que o Natal não é a data do nascimento de Jesus. O Natal é a data da manifestação de Jesus em forma humana, em carne. Deus encarnado, Deus vindo em carne. Mas veja, Jesus não nasceu ali. A Bíblia fala em João 1, né, vou ler só o 14, fala, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então, é o verbo, é a palavra do Senhor se fazendo carne. Você sabe, quando o universo foi criado, se você olhar na sua Bíblia, lá em Gênesis 1, a Bíblia fala que Deus disse, então, façamos a terra, façamos o homem, façamos o mar, façamos o firmamento. Você vê que Deus, ele não era apenas um, mas era já a trindade que existia. E a trindade é Pai, Filho e Espírito Santo. Então Jesus, ele sempre existiu juntamente com a divindade, né? Eu coloquei aqui João 1,14, mas eu queria ler desde o início. Se você puder abrir a sua Bíblia. João capítulo 1, Evangelho de João. Ora aí para Deus deixar minha voz ir até o final, irmãos. Aleluia. Ainda não, aí está só o 1,14, nós vamos ler inteiro, não precisa colocar não, por enquanto. Podia deixar aquela nuvem bonitinha que estava atrás de mim. Os irmãos repararam, né, que a gente terminou o telão. O prazo era até o ano novo, aqui obra prometida é obra entregue, viu, irmãos? É o ano da aceleração. Eu morrendo de medo desse trem não ficar pronto. João 1, capítulo 1, verso 1, não vai ter, pode tirar esse verso aí. No princípio era aquele que é a palavra. Aqui está falando no princípio da criação, irmãos. Então, no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Deixa eu dizer a liçãozinha do Kids. Jesus é Deus, amém? Tem essa lição, né? Então ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Aqui está falando de Jesus, irmãos. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e este era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado de Deus, chamado João, e ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era luz, está falando de João aqui, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens.
Aquele que é a palavra estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Quer saber como é que você se torna um filho de Deus? Aqui fala, quando você crê no nome de Jesus, Ele te dá o direito de ser um filho de Deus, amém? Os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra, obrigado, tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele, ele exclama: este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Então, irmãos, Jesus, ele sempre existiu. Jesus, ele existe porque a Bíblia fala que Jesus é Deus e todas as coisas foram feitas através dele. Então, o Natal é apenas um momento em que ele vem na forma humana. Mas deixa eu dizer outra coisa para você. Você sabia que não foi a primeira vez que Jesus apareceu? A Bíblia fala, por exemplo, lá em Apocalipse 13, esse tem o verso aqui. Apocalipse 13, 8, fala assim: e adoraram todos os habitantes sobre a terra, estes cujos nomes não estão escritos no livro que estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Você sabe, a Bíblia fala que Jesus, ele é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Amém? Você sabe, irmãos, quando o homem ele peca, a Bíblia fala que o homem ele foi buscar, ele percebe que estava nu e foi buscar folhas para tentar esconder a sua nudez. E a Bíblia fala que Deus, quando vai de encontro ao homem e confronta essa situação, a Bíblia fala que Deus ele pega as peles de um animal para poder fazer as roupas para o homem, né? Você sabe, as peles eram feitas de cordeiro, né? E você sabe, não havia tido morte até aquele momento. O homem não tinha pecado, não havia morte no jardim, nem em lugar nenhum da terra. Mas para que Deus pudesse fazer a roupa para Adão e Eva, alguém teve que ser morto. A Bíblia fala que Jesus é o cordeiro que foi morto desde o princípio. Eu creio que aquele cordeiro, de uma forma profética, era Jesus sendo morto para encobrir a nudez do homem, para encobrir o pecado do homem. Por isso que o apóstolo Paulo, ele fala que hoje nós estamos revestidos de Cristo. Daquela mesma forma que a nudez, a vergonha de Adão foi coberta por as peles daquele cordeiro, hoje nós estamos cobertos pelo sangue do Senhor Jesus. Eu creio, irmãos, que a primeira vez que nessa nossa era da criação Jesus apareceu foi lá no Jardim do Éden. Mas também a Bíblia fala que em Gênesis 14, 18, tem aí a referência. Jesus também aparece na forma de Melquisedeque, quando vai encontrar com Abraão. Põe para nós aí, tá? Gênesis, não tem Gênesis 14, esquece, eu botei depois isso. A Bíblia fala: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. Então, Jesus, ele foi se encontrar com Abraão. E a Bíblia fala que ele veio trazer o pão e o vinho. E Jesus fala que ele é o pão que desceu dos céus. Então, mais uma vez, Jesus aparece. Outra vez também, 1 Coríntios 10, a Bíblia fala que quando o povo caminhava no deserto, havia uma rocha. Esse tem a referência. Isso, está aqui, irmãos. Havia uma rocha que acompanhava aquele povo. E aí o apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele fala: aquela rocha que andava com as pessoas, ele era Jesus Cristo, né? Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar, e todos comeram de uma mesma comida espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Então veja, Cristo, ele já havia se manifestado de diversas maneiras, mas agora o Senhor envia novamente a Cristo, mas não de uma forma miraculosa, mas de uma forma
humana. A Bíblia fala lá em Filipenses 1, eu acho que tem essa referência também, Filipenses 2, que Jesus, ele se despiu da sua glória para que ele pudesse vir em forma humana. A Bíblia fala de sorte que o mesmo sentimento que houve também em Cristo esteja em vós, que sendo Deus não quis ser igual a Deus, mas ele esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Você sabe, irmãos, a vinda de Cristo, existe uma parábola em Mateus, que ele mesmo conta, em Mateus 13, que fala de uma pessoa, Mateus 13, 45, fala que o reino dos céus é semelhante a um homem negociante, em busca de pérolas, e fala que ele, quando encontra uma pérola de grande valor, ele vende tudo o que tinha e a compra. Eu sei que a gente fala a respeito do reino, e eu já mencionei aqui, que quando nós entendemos o reino dos céus, a gente deixa tudo o que tem, porque encontramos algo de mais valor, mas isso também fala de Cristo, que deixou tudo o que tinha, para que pudesse vir resgatar nós. Nós somos essa pérola, que o Senhor Jesus, quando encontrou, ele abandonou todas as coisas, para poder vir nos resgatar. Então aqui nós temos a manifestação de Jesus, como homem, e a porta de entrada nesse mundo, irmãos, é através do nascimento de uma mulher. A Bíblia fala que então Deus encontra Maria e fala: bendita sois vós dentre as mulheres. Interessante que Deus não fala bendita é vós acima das mulheres, mas Maria é bendita dentre as mulheres. Ela não está acima das mulheres, mas no mesmo nível humano das mulheres, ela foi encontrada graça aos olhos de Deus. E Deus escolhe essa mulher para que pudesse gerar o seu filho, gerar mais uma vez a vinda, a manifestação do Senhor Jesus, que não nasce ali, irmãos. Porque muitas vezes nós pensamos em Jesus como uma criança. É interessante como o mundo gosta de ver Jesus como uma criança. Agora, uma criança, ela não tem mensagem, uma criança, ela não tem ensinamento, uma criança, ela não veio para uma batalha, mas nós temos que entender Jesus como Deus. Eu gosto dessa música, confesso que eu já estou quase que enjoei dela, Mary Did You Know, porque ela nos faz refletir. Será que Maria tinha noção do que aquele filho que ela estava carregando? Não sei, não deu para ver a letra direito, né? Estava muito baixo aqui, mas a música, ela faz uma série de perguntas. Olha, Maria, você sabia que quando você beija esse bebê, você está beijando o próprio Deus, a face do Altíssimo encarnada em Jesus Cristo? Maria, você sabia que essa criança aqui, você está ensinando a andar, ele vai andar sobre as águas, ele vai mandar o coxo se levantar e ele vai andar. Essa criança aqui, você está mostrando as coisas, ela vai fazer o cego enxergar. Então veja, porque não era apenas uma criança, mas era a divindade ali no lugar daquela criança. Então, o Natal, irmãos, não lembre do menino, mas entenda como Deus vindo pessoalmente até a terra se encontrar com o homem. Você sabe, irmãos, esse sempre foi o desejo de Deus. Deus criou o homem para que nós fôssemos a sua família. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Todas as coisas, a Bíblia fala que Deus criou e fez segundo a sua espécie, mas o homem foi feita da espécie de Deus. Deus criou o homem à sua imagem. Nós somos da espécie celestial. Isso fala de um Deus que queria se relacionar com o homem. Deus não se relaciona com planta, Deus não se relaciona com animais, Deus não se relaciona com as coisas. Nós sim, né, irmãos? Relacionamos com um carro novo, se relacionamos com um brinquedo novo, alguma coisa, mas Deus só se relaciona com quem é da sua espécie. Deus cria o homem, e tamanha era a vontade de Deus de habitar entre o homem, que a Bíblia fala que antes do homem pecar, todos os dias Deus ia se encontrar com o homem na viração do dia. Você sabe, o homem ele pecou, e não por causa da vontade de Deus, mas por causa da glória de Deus, que era tamanha e poderia fulminar o homem. Esse encontro teve que ser postergado.
Eu falo postergado porque hoje nós temos o mesmo privilégio que Adão e Eva tiveram, de se encontrar com Deus todos os dias, todas as horas que nós queremos. Mas naquele momento que o homem pecou, Deus não podia mais se encontrar com o homem. E aí Deus precisa começar a levantar intermediários, sacerdotes, para poder ministrar a Ele. Mas ainda assim, Deus, Ele dá um jeito ali, Ele fala, olha, constrói para mim um tabernáculo, porque apesar de vocês não poderem ver a minha glória, eu quero estar no meio de vocês. Aleluia. E aí você vê todas as leis cerimoniais, não que Deus fosse um cara chato, fosse um cara cheio de manias e coisas, mas eram maneiras de você chegar a Deus sem ser fulminado, irmãos. Maneiras de você se aproximar de Deus. E aí Jesus é enviado porque a vontade de Deus é estar no meio do seu povo. E Jesus, e aí a segunda verdade a respeito do Natal. Jesus, ele não veio ensinar algo para você. Jesus não veio ensinar as pessoas. Aliás, quem chamava Jesus de mestre eram os fariseus. Porque a abordagem do fariseu, ele não queria receber da vida, ele queria apenas um ensinamento. Ele queria só conhecer um outro ponto de vista. Ah, deixa eu entender a sua teologia, deixa eu entender o que você acha. Porque eles não estavam atrás de um Salvador, mas Jesus não era mestre, Jesus era Salvador. Jesus, ele veio fazer aquilo que o homem não deu conta de fazer. A propósito, irmãos, Deus sempre sabia que o homem não dava conta de fazer. Deus sempre sabia disso. Como eu falei aqui também já, Deus, quando te pergunta uma coisa, Ele não quer ouvir a resposta, porque Ele já sabe a resposta. Deus, quando te... Agora eu posso andar, né? Esqueci que é a iluminação. Deus, quando te pergunta uma coisa, Ele quer que você saiba a resposta. Então Deus, quando envia a lei, Deus, quando dá os seus mandamentos para o homem, Deus não estava esperando que o homem cumprisse, porque Deus já sabia que o homem era falho. A Bíblia fala que todo homem, não há homem que exista que não tenha pecado. Todo homem tinha erro, mas Deus queria que o homem soubesse que ele não dava conta. E para quando ele entendesse que ele não dava conta, Deus pudesse enviar alguém para fazer no lugar dele. Então Jesus, ele não veio ensinar, Jesus não veio inaugurar a religião do Novo Testamento. Aliás, a Bíblia é chamada de testamento, porque testamento é um legado, é algo que te é dado. A Bíblia não é um conjunto de mandamentos, mas é na verdade um livro para dizer daquilo que foi conquistado para você através da cruz do Senhor Jesus, irmãos. Mas veja, o homem tinha dois problemas. Quais eram os problemas? Primeiro, que o homem, ele tinha uma dívida. O homem, quando ele peca, ele se torna escravo de Satanás. Você sabe, hoje não mais, mas antigamente a pessoa, quando ela começava a dever muito, iam lá, tomavam os seus bens, podiam tomar os seus filhos, mas chegava um ponto que a pessoa devia tanto e não tinha como pagar as coisas, que pegava ela própria como escrava. Agora eu pergunto para você, como que um escravo, ele pode se tornar livre? É impossível, porque tudo que ele trabalha, já não é mais para ele, é para o outro. Então como que ele ia trabalhar 24 horas para o seu Senhor, e ainda ter, de alguma forma, trabalhar para juntar dinheiro para ele mesmo, comprar a sua própria liberdade? Os irmãos estão entendendo a ilustração? A não ser que ele, de uma forma inacreditável, tivesse 48 horas o dia dele, só o dele, para ele trabalhar 24 horas para o Senhor dele e 24 horas para si próprio, para juntar dinheiro, para poder. Mas é impossível, irmãos. Quem é escravo não pode comprar a sua própria liberdade. E todo homem, essa história do homem, irmão, se você parar para entender, o homem, quando se coloca debaixo da escravidão do pecado, ele não consegue pagar essa dívida. O homem, ele se tornou escravo, havia uma dívida. Então Jesus foi o único homem que veio como um livre, que não estava debaixo do jugo do pecado, porque ele nunca pecou. Era o único que podia ir lá e pagar a nossa dívida. Agora veja, não era uma dívida paga com dinheiro. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Não há remissão de pecados sem derramamento de sangue. A única maneira de pagar a minha e a sua dívida era com a sua própria vida. Então Jesus, ele vem. Ele não tem pecado, porque se ele tivesse pecado, ele viraria um escravo também. Mas sem se tornar escravo, ele vem lá e entrega como pagamento da sua dívida. Por isso que o apóstolo Paulo fala, um escrito de dívida que era contrário a nós, foi pregado na cruz de Cristo.
Romanos 3:23. Fala assim: porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Redenção significa alguém que foi redimido. Ontem nós estávamos falando de um filme que era Redemption Love. Redeeming, né? Redimido, o amor que redimiu, o amor que comprou. Então, da mesma forma, Jesus, ele nos redimiu, ele nos comprou. Então, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus. O que isso significa, irmãos? Que Deus, ele pega o sangue de Jesus e aceita como pagamento da nossa dívida. Então veja, Jesus, ele não veio te ensinar como ser salvo. Jesus veio fazer aquilo que você não deu conta. Amém? É interessante como algumas pessoas não conseguem entender o que foi a vinda de Cristo. Tem pessoas que dizem que acreditam em Jesus Cristo, mas elas continuam vivendo como se Jesus não tivesse vindo. Já parou para pensar nisso? Tem pessoas que ainda vivem com as leis cerimoniais do Velho Testamento, ainda vivem de acordo com tudo aquilo que o Velho Testamento manda. Então, vem cá, Jesus veio fazer o que aqui? Se era para continuar tudo como estava. Ah não, pastor, mas Jesus, ele fala, ele mesmo falou, que ele não veio abolir a lei, ele veio cumprir a lei. Sim, Jesus veio cumprir a lei, que você não dava conta de cumprir, porque a única maneira de se achegar a Deus era cumprindo a lei. Jesus cumpre a lei, e todos que estão em Cristo cumpriram a lei por causa dele, irmãos. Por isso que você lê Romanos, a continuação, agora é o próximo, 3:26. Fala assim: para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo. Jesus foi justo, amém? Mas agora ele é justificador. Ele é o seu justificador. Ele que está te justificando, porque o sangue dele, ele cobre todos nós. Então ele não só foi justo, mas como ele morreu por nós, ele agora é o seu justificador. Agora, como é que você é justificado por Cristo? Daquele que tem fé em Jesus. Nós somos justificados pela fé em Jesus. Onde está logo a jactância? Onde está o seu orgulho? Onde que está a sua prepotência? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos? Que aquele que acha que cumpre a lei, ele é orgulhoso, porque ele olha para as pessoas e fala: não, eu dou conta de cumprir a lei, eu dou conta de fazer as coisas, eu sou santo, o outro é pecador. Mas a Bíblia fala que não há mais jactância, ninguém mais pode se orgulhar, porque quem cumpriu a lei foi Cristo, e hoje nós somos justificados pela fé dele. Por isso eu jamais poderei me orgulhar de qualquer coisa, porque não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver com Cristo. Então Jesus, ele veio para fazer aquilo que nós não dávamos conta de fazer. Eu amo Romanos 5, verso 4, Romanos 4, verso 5, que fala dos dois trabalhadores. Fala daqueles dois trabalhadores que, você sabe, a Bíblia fala: aquele que trabalha, o salário, ele não é uma dívida. O salário não é favor, mas é uma dívida. Amém? Acharam? É 4 ou 5? Enquanto isso eu recupero a voz aqui. Ora, ao que trabalha, o salário não é imputado como favor, mas sim dívida. Ou seja, tudo que você fez, se você cumpriu a lei, não há que se falar de graça de Deus, não há que se falar de favor, mas agora é uma dívida, você quer pagamento. Mas eu sou o outro trabalhador que fala assim: mas aquele que não trabalhou, como que está aí? Eu esqueci. Aquele que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, o Senhor imputa a sua fé como justiça. Não é isso aí, mais ou menos? Então, irmãos, está acabando a voz.
A Bíblia fala que você não trabalhou, mas você crê no Deus que justifica o ímpio. Você crê que Jesus Cristo fez a obra. Então a Bíblia fala que a sua fé é pega e Ele justifica você por causa da sua fé. É o que diz, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que Ele seja justo, mas também justificador daquele que tem fé em Jesus. Todo aquele que tem fé em Jesus. Fé no que, irmãos? Fé que Ele veio fazer no seu lugar. Jesus não é mestre, irmãos. Jesus não veio ensinar uma religião. Você sabe, o homem jamais ia dar conta de chegar a Deus. Aliás, a religião, a definição é essa. Religião é a maneira do homem se achegar a Deus. E aí as pessoas falam, como é que eu chego a Deus? Eu quero chegar a Deus. E sabe, irmãos, nunca julga o religioso. Porque o religioso, ele quer Deus. Ele só não sabe como chegar. E aí alguém fala, não, Ronaldo, você quer chegar a Deus? Eu vou te falar como é que você chega a Deus. Você tem que usar roupa de crente, você tem que pôr gravata, você tem que andar com uma Bíblia debaixo do braço, e você vai encontrar Deus. Aí o outro fala, não, Cristiano, eu sei a receita para você chegar até Deus. Você tem que fazer boas obras, você tem que ter caridades. E aí o outro fala, mas eu quero chegar a Deus. Valdeci quer chegar a Deus. Não, Valdeci, sabe como você faz? Você sobe a escadaria de joelho lá de Aparecida, e você vai encontrar Deus. Mas sabe a verdade, irmãos, que ninguém consegue encontrar Deus na religião, porque Deus não é uma receita de bolo. Eu não falo, Deus, você faz assim, vira na rua tal, entra na direita, quando tiver não sei o que, ali você vai encontrar Deus. Não, ninguém encontra Deus dessa forma. Até porque se alguém te der o endereço de Deus, onde que é o endereço de Deus, irmãos? Você sabe, Deus tinha um endereço. Deus morava num país morava lá em Israel, mas não era em qualquer lugar de Israel, era numa cidade lá em Jerusalém, mas não era em qualquer lugar de Jerusalém, era lá no templo, mas não era em qualquer cômodo do templo, era no Santo dos Santos. Então vamos falar, alguém te deu o endereço, eu quero encontrar Deus. Você vai lá, você pega uma viagem, você vai para Israel, você vai para Jerusalém, você vai lá, onde hoje não tem mais o templo, vamos supor que existisse. Você vai lá no templo, aí você fala, eu quero encontrar Deus. Você abre a porta, o que acontece, irmãos? Você não vai encontrar Deus, porque a Bíblia fala que Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Deus não tem mais endereço. Deus agora, Ele mora dentro de nós, irmãos. Então veja, essa receita, o homem jamais vai encontrar Deus através da religião. A única forma de você encontrar Deus é Deus ir até você. E Jesus é o Deus vindo atrás do homem. É Deus se manifestando em forma de gente. Olha, eu falei por meio dos profetas, eu levantei pessoas no meio do povo para alertar, eu dei a lei, vocês não entenderam nada da mensagem, eu vim eu mesmo aqui me apresentar para você. Eu sou Deus. Jesus fala, eu sou o pão dos céus que desceu. Quem vê a mim vê ao Pai. Eu sou o próprio Deus vindo buscar o ser humano. Agora Jesus, ele sabia, como Deus, ele sabia que o homem jamais daria conta de buscar. Por isso, eu vou fazer no seu lugar. E se você crê que isso é um presente, que a salvação é pela fé, eu vou dizer que você é um justo, porque você está em mim. Então Jesus, ele não veio estabelecer uma ordem religiosa. Pior do que isso, ele não veio continuar aquilo que estava sendo feito. Jesus, ele veio cumprir toda a lei, ou seja, ele cumpriu todos os requisitos que Deus exigia para que você se tornasse justo. E como é que eu me torno justo, pastor? Fazendo igual Jesus? Você pode tentar. Eu acho que você não vai conseguir. Aliás, Deus acha que você não vai conseguir. Porque a Bíblia fala que não há um justo sequer. Só uma maneira de você se tornar justo: pela fé em Cristo Jesus. Fé que Jesus cumpriu toda a lei. E agora, como diz, volta lá naquele versículo, Romanos 3:26, da sua justiça neste tempo, você crê agora que Jesus é o seu justificador. Jesus, ele é o seu justificador. Então veja, os dois problemas que o homem tinha. O homem tinha uma dívida com Deus. Jesus foi lá e pagou a dívida. Sua dívida foi paga na cruz, amém? Agora veja, só pagar a dívida não resolveu o teu problema com Deus.
Zerou a dívida, você está zerado, mas para entrar no céu você tem que ser justo. Não adianta você ser pecador perdoado. Você pega está até ruim nesses dias de falar. Você pega um ladrão, perdoa o crime dele, ele continua ladrão, é um ladrão perdoado, mas ele continua, não deve mais nada, mas é ladrão perdoado. Para entrar no céu tem que ser justo. Não adianta ser pecador perdoado. Então Jesus não apenas paga a sua dívida, mas agora você deixa de ser pecador perdoado e você passa a ser um justo pela fé nele, não pelas obras da carne. Por isso que o apóstolo Paulo fala: onde é que está a sua jactância? Onde é que está o seu orgulho? Onde é que está a sua arrogância em dizer que você agora é justificado? Não foi você que se justificou, você não fez nada, você creu em Jesus, porque toda a glória é dele. Amém? E eu vou ter que terminar. Por último, o terceiro ponto, terceira verdade a respeito do Natal, que Jesus, ele permanece conosco. A Bíblia fala em João 14, 23, não está lá, não está aí. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Então veja, Jesus, ele se manifesta da forma humana no Natal, mas agora ele permanece entre nós, não mais em forma humana. Você sabe, na forma humana Jesus tinha limitações, irmãos. Você sabe, a divindade ela é onipotente, onipresente e onisciente. Jesus, quando a Bíblia fala que ele se despe, ele tira todos os atributos da divindade para vir na forma humana, porque Jesus não era mais onipresente. Jesus só podia estar em um lugar por vez, ele não podia estar em dois lugares. Jesus não era mais onipotente, ainda que pudesse ser, mas a Bíblia fala lá em Filipenses 2 que ele abriu mão disso. Ele abriu mão de todo o poder que ele tinha como Deus. E Jesus abre mão da sua onisciência. Ah, não, onisciência não, pastor, porque a Bíblia fala que Jesus sabia o que os outros arrazoavam. Não, ele sabia por revelação do Espírito Santo. Mas a Bíblia fala então que Jesus aqui em João 14, quando ele está falando para os seus discípulos, que ele precisava ir para que se cumprisse, para que ele pudesse voltar e habitar em todos nós, ele precisava deixar esse corpo humano, que não tem esses atributos. E por causa disso, hoje todos nós desfrutamos da presença do Senhor. Sabe, Deus, ele não nos deixa, mas hoje o mesmo Jesus que estava lá na manjedoura, ele está aqui entre nós, ele está movendo. Na forma de Deus, na forma do Espírito Santo, habitando dentro de nós. Por isso que nós hoje nos regozijamos quando nos reunimos, porque nós temos a manifestação da presença de Deus. Amém, meus queridos? Se coloca de pé, eu vou encerrar porque a voz acabou. Põe uma música lá, só não põe Merdi de novo. Eu já escutei demais. Mas que você, por mais que o mundo tenha colocado distrações nas nossas vidas, que você não se permita ser enganado. Aliás, o crente ele não é enganado, mas ele é distraído. Tem uma frase que eu ouvi uma vez em inglês, que o diabo não precisa, the devil doesn't need to destroy you if he can distract you. O diabo não precisa te destruir se ele puder te distrair. Sabe, são tantas coisas que nós colocamos, e às vezes nós ignoramos, e é interessante que a vinda de Jesus foi dessa forma também. As pessoas estavam tão preocupadas com tantas coisas, que não perceberam a presença do Deus vivo. Sabe, e essa mesma presença, ela permeia no meio de nós, permeia no meio da sua igreja. O apóstolo Paulo fala daqueles que discernem o corpo, discernem a igreja do Senhor. Sabe, esse Jesus, que veio naquele momento para cumprir uma missão, a melhor forma de você notá-lo, percebê-lo, honrá-lo, é desfrutando daquilo que ele veio fazer por você. Tem aquele salmo que fala assim: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios. Eu já vi muito pastor usar isso para tirar oferta, né? Mas dinheiro não é nada.
perto disso que Ele fez para você. Mas a resposta está no próprio Salmo. Beberei do cálice da salvação. Você viver como um salvo, você viver como um justo, você desfrutar do que Ele fez por você, é a melhor forma de você honrar a Jesus. É a melhor forma de você lembrar que Jesus veio aqui para fazer aquilo que você não dava conta de fazer, para pagar a sua dívida e para cumprir a lei no seu lugar. Mas por isso nós vamos viver de qualquer forma? Jamais, irmãos. O apóstolo Paulo fala que a graça de Deus não foi em vão na vida dele, porque ele trabalhou mais do que todos. A maneira como nós desfrutamos daquilo que Deus fez por nós, daquilo que Jesus fez, é continuando as suas obras. Sabe, você não foi salvo por causa de obra nenhuma, mas você foi salvo para as obras, para cumprir aquilo que Deus quer. Antes você não tinha nem como. A Bíblia fala que toda obra que o ímpio faz são obras mortas. Mas agora, porque você foi salvo, você pode ter obras verdadeiras. E Jesus falou em João 14, 23: se alguém me ama, guarda a minha palavra. Sabe, quando você ama alguém, você quer estar junto. Primeira coisa, irmãos, você quer estar junto de quem você ama. Quando você ama alguém, você começa a falar como essa pessoa fala, você começa a agir, você começa a pensar e você quer agradar ela. Sabe, essa é a nossa história. Aquele Deus invisível que nós não conseguíamos entendê-lo nem compreendê-lo. Ele se fez gente, ele se diminuiu ao ponto que nós pudéssemos vê-lo, tocá-lo, compreendê-lo e entendê-lo, para que Deus pudesse se aproximar de nós. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar.